Tipo, eu fiz 10 minutos de tempo de relógio em menos de um minuto. Acabei de reprogramar os 5h30 para 5h40. Não passou 30 segundos no meu relógio que bateu 5h40. Não desliguei não o pensamento. E nem a percepção do que eu já ia gravar. Foi, sim, absurdamente imediato. Isso acontece algumas vezes. Como uma condição dimensiva que constantifica linearidade aparente sobre conjuntura temporal, aparentemente intertemporal. Até porque eu estava muito fixa aqui no pensamento, eu falei, vou dormir mais, né? Despertou 5h30. Vou dormir mais 10 minutinhos, mas eu não desconectei da fração sináptica para registrar, né, que eu tô com dor a carga que eu aumentei entre lançar para cima e pensar um pouquinho da questão do arremesso, né? A carga já se fez assim, mostrou, deu uma repuxada incongruente perto dos exercícios de peso corporal, até para não ficar uma espécie de hipertrofia descabida, exercício acima da cabeça e a pinçada depois do agachamento, que utiliza o recurso abduzido e a inclinação com a sustentação das remadas. Eu tenho que, até porque eu fico muitas horas sentada, estou ainda sem cinta, ainda que eu tento, né, fazer aquele efeito, já fico descabida no relaxamento da extensão do tronco e de repente volto, como se tivesse com a cinta, mas uns vem e vai, né, e cansaço de ficar sentada e as horas que eu fico com a cabeça no sofá de um lado e do outro, desconfigurando a cervical, a lombar, nada, bastante horas, uso um lado do sofá, uso um lado do outro. Então eu tenho que deixar no máximo, pegar 2 anilhas de 1, 2 anilhas de 3. De 3 ou de 2. Mas essa questão do arremesso mesmo, não passar de 4 com o peso da barra. Pegar 1 ou 2 ou literalmente 3. Que eu praticamente nenhum de cada lado em bíceps eu coloquei ainda. Utilizei para aquecimento, utilizei para peito, tríceps praticamente a barra vazia, né? Um de cada lado em ombros, no máximo essa variação em costas, que eu tentei fazer uma glúteo, essa coisa assim, mas a mista, incongruente entre o que é jogar para cima, para ombro, para as remadas, tem que dar uma freada. Levantar aqui. O que é um teletransporte, né? E um fator anticatabólico, catabólico como anabólico, perante transições quando entre variações castificatórias, né, elementos colocados como componentes autotaliares ou, né, multi-interataliares, até onde a especificidade corporal, né, probabiliza dimensividade específica, né, o que categoriza elementaridade nobre como densidade e tal de uniformidade de matéria-prima racionalizada, né, se assim a gente pode colocar.
E esse espectro dicotomizável e não necessariamente, né, a quem fica imposto, expectativar correntismo padrão perante as especificidades funcionais, né, que é a condição cardiorrespiratória e todo um contexto que a gente coloca em fracionalidade ou o que vira limiar de frequencialidade, que subsistencia a interatividade multifuncional, né? Perante a radicalidade não mais irredutível que sustenta o campo satisfatório entre, né, entre as condições literalmente irredutíveis, e quando isso vira condição de par, condição de transcendentalidade filiativa, que assim a gente coloca o que vira subsistenciar, pró-subsistenciar a gravidade, gravidez, né, gravitação, né? Todos esses contextos, o que vira minuciosidade verbo presentificatória, gerundicisante, né? Vistos componentes espaço-temporais, né? Interanaeróbios, interaeróbios, desaeróbios, né? Que vira uma conjuntura isocinética e isotônica, né? Entre categorizar o valor de a fracionalidade, né, excêntrica, concêntrica, o estado de resistência correntista, definição específica, força volumetria, volumetria esforçórica, que assim eu categorizo como relatividade nomenclatural entre a protocolaridade literalmente inédita, né, o que vira categorizar aceleração coisificada como velocidade, a quem se compare subsistencialidade literalmente substancial, né? E não necessariamente no que vira componente de massa energética entre limiar de força, inclusive, né, de carga máxima corrente, né? O que vira repetição máxima temporal e atemporal entre calcular, né, frequencialidade aceleratória, né, involuntária, né, velocidade elementar involuntária, abstratual, que materializa temporalidade restrita ou mesmo infinitiva, né, de exato intermitente, né, ato meso intermitente, né, parcialmente intermitente, no que vira subsistenciar padrão pró-anatomizado perante a elementaridade subatômica, a quem se compara grandeza ou desgrandeza, né, que categoriza, que permite categorizar anatomicidade mensurável, né, estado, né, de morte e vida, ou quem subsistenciar essa fracionalidade correntista, a dicotomizável, né, o que fica subsistenciar alma, a dicotomizável, né, osmótica, combustão, né, espontânea, né, que vira né, conjuntivização multissensorialista afim a desfim, né, que vira o padrão da eternidade absoluta, eternidade relativa, entre linearidade de imortalidade, capitalizadora, né, preventiva,
né? Milagreira, milagre naturalizado, né? Que vira naturalidade milagreira, que subsistencia, né? Acidente não pejorativizado, é o que vira, né? Padrão homeostásico, multicomparativo.